Continuando aqui com os vídeos, eu vou falar agora para vocês o que são as funções extras. Nos próximos vídeos vocês vão aprender o que são as funções extras, onde é que elas são usadas e quais os tipos de função extra. E a gente vai passar em cada uma delas, fazer uma rápida introdução. Basicamente as funções extras elas são usadas em três partes do LumiKit Show. Na janela principal, nas teclas F1 até F12. Nas versões antigas do software, para quem conhece, há mais tempo o software era chamado de Quick Macro. Nas teclas F1 até F12, dá para configurar o fade in e fade out das funções extras. Eu vou mostrar mais um pouquinho adiante nesse vídeo. A janela de queues, cada queue da janela de queues é uma função extra. No vídeo 118 a gente vai ver um pouquinho mais sobre a janela de queues e aí ali vocês vão entender bem o que é um queue e que um queue na verdade é só uma função extra. E ali também permite fazer fade in e fade out das funções extras. E dentro de uma cena também dá para a gente colocar funções extras. Só alguns tipos de funções extras, nem todos os tipos dá para colocar dentro de uma cena. No vídeo 130 eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Como eu comentei anteriormente, tem mais tipos. Até a versão 5.0 do LumiKit Show são 8 tipos. Pode ser que em versões mais recentes a gente venha a ter mais tipos de funções extras. Os tipos são valores manuais, eu vou mostrar nesse vídeo. A gente tem o executar cena, dá para executar uma ou mais cenas dentro dessa função extra. Aplicar parâmetros, essa aplicar parâmetros é bem interessante e ela basicamente substitui a de valores manuais. A função extra wizard, aí a gente tem a função extra de ações. Essa de ações eu vou falar um pouquinho no último vídeo, no vídeo 116. Por ali vocês vão ver que dá para simular algum comando MIDI, alguma coisa. Eu também vou mostrar um pouquinho da utilidade disso. Aí a gente tem a função extra de fumaça, que basicamente ela aciona as máquinas de fumaça. Tem a de gerador de LED, que por essa função extra eu consigo alterar alguns parâmetros lá, trocar a imagem que está no gerador de LED, acionar o modo automático. E por fim, a última função extra que a gente tem é ligar ou desligar o blackout. Quando a gente falar um pouquinho dessas funções, blackout, gerador de LED, ações, eu vou explicar qual é a ideia que tem por trás disso aí. Ainda nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o funcionamento das funções extras na janela principal. E é importante vocês entenderem que as funções extras da janela principal, aquele F1 até o F12, elas são executadas depois que todas as cenas já foram processadas, já foram executadas, aí entram essas funções extras. Então não importa qual é a cena que você está executando lá na janela principal, no playback, nos queues, se tiver alguma função extra da janela principal acionada, algum F1 até o F12 acionado, ele vai sobrepor esses valores de DMX anteriores. Relembrar um pouquinho, esse aqui é o diagrama em blocos do LumiKit Show 5.0, então aqui no meio a gente tem a execução das cenas, onde eu estou circulando com o mouse. Então eu tenho aqui a execução das cenas, o playback e os queues, e aí depois disso vem as funções extras. Bom, e qual seria a utilidade de eu ter uma função extra aqui, depois de executar as cenas, o playback e os queues? Vou dar um exemplo prático. Nos Moving Heads a gente tem um canal chamado Foco. Se você tem um gobo, que é um desenho, no Moving Head, se não ajustar o foco ele pode ficar desfocado. Para isso tem esse canal de foco para fazer o ajuste. Só que o canal de foco ele varia muito dependendo do lugar onde você está fazendo a luz. Então um lugar pequeno você vai usar um foco e um lugar muito grande você vai usar outro valor DMX nesse canal de foco. E aí você já gravou uma série de cenas com o foco configurado para um determinado lugar. Aí você leva esse show para outro lugar, um lugar maior ou menor diferente da onde você gravou as cenas. E aí tem que fazer o ajuste de foco desses moving heads. Não faz muito sentido entrar em cada cena e fazer o ajuste do foco. É mais fácil eu criar uma função extra com foco nos moving heads e ajustar para aquele lugar. Outra função, eu preciso posicionar os moving heads em alguma posição específica. Vamos dar um exemplo. Preciso colocar os moving heads em cima do baterista da banda, ou então apontar para um globo espelhado. Então eu crio uma função extra só com a posição. E não interessa a cena que está sendo executado, o playback ou o kill, eu vou lá e aciono essa função extra. E aí os moving heads vão para aquela
para aquela posição que eu defini dentro da função extra. Então, conforme você vai usando, vai vendo que tem uma série de utilidades nessas funções extras na janela principal. Bom, e agora para a gente começar a falar das funções extras, eu vou falar do primeiro tipo, que é de valores manuais. Essa aqui foi a primeira função extra que foi feita dentro do LumiKit Show. Ela já tem desde as primeiras versões. Essa valores manuais, na verdade, se chamava Quick Macros, bem no começo do software. E ela basicamente tem uma tabela com canais e valores DMX. E o que dá para fazer com essa tabela de canais e valores DMX? Dá para, por exemplo, posicionar o pan e tilt de algum aparelho DMX. Tem que ter em mente o seguinte: se eu tenho 2 moving heads, por exemplo, que eu quero posicionar o pan e o tilt, dá para fazer facilmente aqui pelos valores manuais. Mas quando a gente começa a ter 10, 20, 30 moving heads e quer fazer uma função extra de pan e tilt, é melhor usar outros métodos, por exemplo o Wizard. Eu vou mostrar mais adiante nos próximos vídeos. Outra função legal para os valores manuais é controlar algum canal DMX. Por exemplo, eu tenho um Mini Brutes, quero acionar elas com alguma tecla F1 até F12, ou então dentro de alguma outra função nos queues, ou dentro de uma cena, eu posso definir nessa tabela o canal DMX e o valor DMX que eu quero. Também tem outras funções, por exemplo, acionar o strobo, acionar a fumaça, apesar de que para o strobo e para a fumaça também tem uma outra função extra melhor, que seria de aplicar parâmetros. Uma utilidade que eu já comentei anteriormente, que é ajustar o foco dos aparelhos DMX, independente do que foi gravado nas cenas. E talvez a principal diferença das valores manuais para os outros tipos de função extra é que eu não preciso ter nenhum aparelho DMX configurado nos canais que eu quero atuar. Por exemplo, eu tenho lá um canal que tem um dimmer, um Mini Brute, canal 400. Eu vou fazer esse exemplo na prática. Eu não preciso ir lá na configuração de show dizer que no canal 400 tem um dimmer configurado. Eu simplesmente venho nessa tabela de canais e valores DMX aqui, digo que o canal 400 eu quero um valor DMX 255, 100%. É basicamente isso que eu preciso configurar aqui. Então, em alguns casos, esses valores manuais eles são bem úteis, até muito mais que as funções extras mais novas que tem no software. E tem uma funcionalidade legal nos valores manuais e em alguns outros, então você pode observar sempre se está disponível ou não, que é essa aqui, aciona apenas quando pressionado. Eu configurei uma função extra, valores manuais, em algum F1 até um F12, ou então em algum queue, e aí se eu ligo essa opção, aciona apenas quando pressionado, esses valores DMX dessa tabela, ou das outras funções extras, eles são acionados só enquanto eu estou pressionando aquele botão, ou eu estou acionando aquele queue. Vou mostrar na prática agora também. Eu estou com um show bem simples, você pode reproduzir aí. Basicamente tem 4 movings aqui, alguns LEDs para a gente fazer esse exemplo. Eu vou começar então mostrando para vocês como é que faz a configuração das funções extras. Aqui embaixo, na janela principal, a gente tem o F1 até o F12. Eu clico com o botão direito, aparece esse menu, posso selecionar editar, ou outra opção, eu aperto o botão menu aqui e aperto sobre o F que eu quero fazer a configuração, por exemplo, o F1. Aperto aqui, também vai aparecer esse menu. Aí eu abro a janela de configuração com a opção editar. Vai aparecer exatamente isso aqui, está tudo vazio. Vou dar um nome para essa função, vou chamar de teste, valor manual. E aí aqui eu escolho entre os 8 tipos que eu já comentei anteriormente no vídeo. O que a gente está estudando agora são esses aqui, valores manuais. Vai aparecer essa tabela com algumas outras opções. Então aqui é a tabela que eu comentei, que é o canal e o valor. Vou fazer um exemplo bem simples aqui. Aqui embaixo eu defino o universo, o canal. O universo a gente está trabalhando tudo em universo 0 aqui, é um show bem pequeno. O canal aqui eu vou pegar o canal strobo. Vou colocar em 255, que é o máximo, e vou usar esse botão aqui para adicionar na tabela. Eu vou pegar um outro canal, que é o canal dimmer, está em valor 255, e também vou adicionar nessa tabela. Então, o que acontece? Configurei aqui uma tabela com o canal 5 e o canal 6, DMX em 255, que é o máximo, dei um nome, vou confirmar. Agora o F1 está com essa configuração que eu acabei de fazer,
Quando eu apertar no F1, o primeiro moving vai acender. Por quê? Vamos olhar aqui os canais DMX na janela DMX. O moving 1, o canal 5 e o 6 estão no máximo. Se eu desligar, os canais também vão desligar. Vamos fazer um outro teste agora. Vou editar novamente e vou usar essa opção aqui, acionar apenas enquanto pressionado. Liguei essa opção, confirmo. Vamos fazer um teste agora. Vou apertar no F1. Observa que eu cliquei e ele já desligou. Como é que funciona? Eu preciso deixar pressionado com o mouse ou no teclado. Vou apertar agora. Quando eu soltar, ele desliga. Dá pra gente ver aqui na janela DMX também, o canal 5, 6. Quando eu pressionar, liga, e quando eu soltar, desliga. Outra coisa que eu comentei é que eu vou fazer o F2 agora, teste. Eu posso usar um canal que não tem nenhum aparelho DMX configurado. Por exemplo, o canal 400 aqui no show, eu sei que não tem nada configurado. Posso pegar aqui o canal 400, valor 255, adiciono nessa tabela aqui, clico em confirmar. Eu vou lá agora no canal 400, 200, 300 aqui, 400 está aqui no meio. Quando eu acionar o F2, o canal 400 vai estar em 255, claro que eu posso botar qualquer outro valor que eu preciso. Agora aqui, vamos imaginar que eu tenho um dimmer com um mini brute ou alguma coisa assim. Então eu posso acionar isso sem que eu precise fazer a configuração desse aparelho dentro do show. Vamos adiante. Se eu olhar essa tabela, ela pode ser um pouco complicada de configurar. Tem alguns jeitos mais fáceis de configurar. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Vou selecionar esses movings aqui. Eu vou criar uma cena com eles ligados. A cena 1A está com os movings ligados. E aqui eu posso agora fazer várias coisas nessa cena. Poderia criar movimentos, poderia trocar a cor, posso fazer uma série de coisas. Mas o que eu quero fazer é um botão que, quando eu aperto, liga o estrobo dos movings. Então, ó, o valor 244 faz com que os movings entrem no modo estrobo. Vou fazer aqui no F3 um exemplo. Teste estrobo com os valores manuais. Eu poderia agora pegar, andar aqui nos canais um por um, canal de estrobo, e definir um valor e adicionar. Tem um botão que faz isso de forma mais simples, que é esse botão copiar valores. Por aqui, eu poderia copiar todos os valores DMX do Moving 1, Moving 2, Moving 3, ou então tem essa opção aqui, grupos de canais. Eu vou pegar e copiar todos os canais de estrobo para essa tabela DMX. Copiei para cá, ele já pegou o canal e o valor que eu tinha configurado, que é o 244. Esses do LED aqui não me interessam. O que eu vou fazer? Eu posso remover eles. Removi todos eles. E agora é o seguinte, eu estou com a minha cena dos movings sendo executada, a minha cena A aqui, eu cliquei no A. Não interessa aqui o que está acontecendo. Deixa eu criar um movimento aqui. Bom, os movings estão se movendo aqui. Posso pegar qualquer outra cor. E aí, quando eu apertar no F3, eu vou ligar o estrobo dos movings. A gente pode olhar isso aqui na janela DMX. Aqui estão os valores dos movings, os valores DMX. Quando eu liguei o estrobo, que era para estar em 255, pode ver que a barrinha ficou vermelha. Isso já foi mostrado em um vídeo anterior. Porque está enviando outro valor para o canal DMX. Qual é esse valor? É o que eu configurei aqui dentro do F3. Vou desligar o F3, parou o estrobo.
Vamos para um próximo exemplo. Vou pegar os movings novamente. Deixa eu colocar o strobo aqui no máximo e o dimmer no máximo. Vou configurar agora um F4. Vou fazer um teste do fade in e fade out. Vou de novo pegar os valores manuais. O que me interessa agora é o dimmer. Novamente, os dimmers dos estrobos. O dimmer do LED não me interessa. Vou excluir eles. E aqui está em 255, que é o máximo. Eu quero fazer um fade in. Aqui embaixo, se você olhar, a gente tem dois campos. Um fade in de 2 segundos e um fade out de 2 segundos nesse F4. Vamos ver como funciona. Antes de mais nada, eu vou desligar o dimmer aqui para a gente não se confundir. Desliguei o dimmer dos moving heads. Quando eu aperto F4, em 2 segundos, chegou no máximo. Quando eu desligar, 2 segundos para desligar. A gente pode ver isso aqui também nesse canal 6, 22 e 38 e o outro moving que não está aparecendo aqui. Vou ligar o F4, faz o fade in 2 segundos, fade out de 2 segundos. Esse tempo aqui você pode alterar de acordo com a necessidade. Então é basicamente essa a ideia dos valores manuais. Tem uma tabela aqui e o que eu colocar nessa tabela, de acordo com alguns parâmetros a mais que eu informo aqui, vai ser aplicado lá na saída DMX.